Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e da IBFE Leste. Muita alegria que estou aqui por mais uma terça-feira, a fim de servir os irmãos, a fim de produzir esse conteúdo, para que possamos continuar adorando ao Senhor por meio da nossa congregação. Assim como fazíamos presencialmente todas as terças, temos também, na medida do possível, é claro, fazendo isso cada um na sua casa, assistindo essa transmissão do YouTube. Então, como de costume, nós vamos orar, nós vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus e nos aproximarmos dele em adoração, e celebrarmos o teu santo nome e buscar dele a resposta que vem da palavra dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma terça-feira. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, mesmo nesse período tão delicado, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, a transformar as nossas vidas por meio da Tua palavra, ó Pai, que possamos, ó Pai, sempre ser edificados por ela, aproveitando bem, Pai, esses momentos de adoração, ó Pai, em comunidade, ó Pai, onde nós podemos estar juntos para orar, para louvarmos a Ti e aprendermos mais o Senhor através da Tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus nós nunca venhamos a tratar isso de maneira, Senhor, sem a devida importância que deve ser dada, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o fato de estar sendo online, ó Pai, também não venha, Senhor, gerar menos reverência e ser dado menos importância, Senhor, do que os momentos presenciais, ó Pai, que é o verdadeiro normal, ó Pai, que é estarmos juntos presencialmente. Que em nome de Jesus todos possamos, ó Pai, ser sábios e usufruirmos bem desses recursos, ó Pai, a fim de que possamos continuar a ser igreja, a fim de que possamos continuar a sermos uma comunidade, ó Pai, que de fato, ó Pai, vive uma comunhão, pois partilha do Teu Filho e da Tua palavra, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, irmãos? Estou sem a minha faixa hoje, vou adaptar aqui um esquema, espero que dê certo. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que isso seja verdade, né, irmãos? Que isso seja verdade. É uma canção de dedicação, onde fala não a respeito da perfeição da nossa vida diante de Deus, mas a respeito de um coração realmente que deseja, né, estar vivendo ao lado do Senhor. O crente, ele falha e não falha pouco. É difícil viver a vontade do Senhor, mas o crente, ele nunca deixa de desejar a Deus. Ele nunca deixa de desejar fazer a vontade do Senhor. Ele sofre porque ele não consegue, por causa da presença do pecado em nossa vida. E essa é a luta que nós como cristãos vivemos, né? É como se o nosso espírito ainda desejasse o céu, mas o nosso corpo ainda desejasse os prazeres dessa terra. Mas, enquanto Jesus Cristo não volta e restaura todas as coisas, a gente vai prosseguir nessa luta e usando de todas as armas, de todos os recursos que Deus nos deu para que possamos viver desde já a eternidade em nossas vidas. E uma delas é a palavra de Deus. Então nós vamos agora seguir para a exposição bíblica, a fim de que o Senhor responda a nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo, capítulo 15. O Salmo de número 15. Salmo de número 15. Estarei fazendo exposições avulsas agora nessa caminhada final, né, da nossa congregação. Final do ano, né? Porque nós vamos retomar ano que vem. Então eu não vou começar nenhuma série. Eu prefiro as séries de pregações expositivas, né, verso a verso em algum livro, mas para esses últimos 4 cultos que teremos agora nesse mês de dezembro, eu vou estar trazendo pregações avulsas, né? Esse texto eu nunca preguei, eu já dei um devocional uma vez nele para os meus irmãos do meu trabalho. No Ministério Fiel nós temos essa graça de nos reunirmos semanalmente lá para orar e para termos um devocional. E uma vez eu fiz um devocional nesse salmo, mas eu reli ele, estudei ele novamente, a fim de preparar este sermão para os irmãos. E o desejo do meu coração é que, da mesma maneira como eu fui confrontado, né, a me aproximar do Senhor com mais integridade de vida para adoração, que os irmãos também assim o sejam. Então, o tema dessa noite, meus irmãos, é adoração e integridade de vida. Adoração e integridade de vida. Nós vamos ver neste salmo o quanto que é importante que o adorador, que aquele que se dispõe a buscar a presença, a face de um Deus justo, ele procura também andar em justiça. Então, vamos ler este salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata.
o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos orar? Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que os meus pecados, as minhas dificuldades, bem como, Senhor, esse tipo de transmissão online, não gerem nenhum tipo de empecilho para que os meus irmãos possam estar sendo alimentados pela Tua Palavra, serem edificados e terem as suas vidas transformadas. Em nome de Jesus, ó Pai, faz desse momento, Pai, um momento bom, onde de fato o Seu povo vai ser abençoado, Pai. Estou totalmente entregue à Tua Palavra, minha vida está em Tuas mãos, e use-me para louvor da Tua glória. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Flávio, na sua exposição do Salmo 16, o Salmo seguinte, ele fala que existem salmos que são irmãos, né? Alguns salmos se comunicam com outros salmos. E é o caso do Salmo 15, ele se comunica muito com o Salmo 24, e juntos eles mostram para nós um tipo de salmo. Nem todo salmo é igual. Embora todo salmo seja uma poesia, nem todo salmo é igual. Eles têm propósitos diferentes, são tipos de salmodia, né, que a gente pode dizer. E o Salmo 15 e o Salmo 24, eles se enquadram naquilo que nós chamamos de um salmo litúrgico didático. Né? Existiam salmos que eles eram puramente litúrgicos, ou seja, são canções assim completas e nada mais do que isso, embora muito profundas. Existem salmos que são didáticos, que eles procuram realmente ensinar alguma coisa. Existem salmos sapienciais, que são poesias que trazem muita sabedoria, né? E o Salmo 15 e o Salmo 24, eles são salmos litúrgicos didáticos. E o que isso significa? Que é um tipo de salmo que ele visa uma preparação para a adoração no santuário. São os salmos que os judeus utilizavam a fim de fazer de fato uma reflexão profunda a respeito da sua vida, a fim de que quando eles entrassem no santuário para adorar, quando eles estivessem ali entrando para o culto, eles de fato estivessem com a consciência deles, ok. É aquilo que Paulo fala, por exemplo, no Novo Testamento, na ceia, de examinar a si mesmo. Era um salmo que trazia uma profunda reflexão a respeito da justiça de Deus e de o quanto esse Deus justo também exige que aqueles que se propõem a buscar a sua face também andem em justiça, né? Não era para se apresentar diante de Deus no santuário de uma maneira largada, de uma maneira sem nenhum tipo de preocupação com a integridade moral da sua vida. Então, nesse salmo, meus irmãos, Davi descreve o perfil daquele que deseja viver na presença de Deus. Ou seja, o perfil do adorador. O tema dessa noite é adoração e integridade de vida. Nós vamos ver o que um adorador precisa ter no seu caráter para que ele seja de fato um adorador de acordo com a vontade de Deus. Então, Davi de maneira poética, ele declara que a integridade de vida é a essência da preparação para a adoração. Embora haja no Antigo Testamento, irmãos, diversas leis cerimoniais para adoração no templo, essas eram apenas uma manifestação externa de algo que ocorre na vida do adorador como um todo. Então existiam várias leis cerimoniais, coisas que eles precisavam fazer, como por exemplo se lavar as mãos no tanque e tudo mais. Mas isso era para uma maneira didática de mostrar que a vida deles precisava ser uma vida íntegra, né? E aquele que busca a face de um Deus justo procura também andar em justiça. Então, era isso que Davi queria dizer, que é o autor desse salmo, né? Que o adorador precisa buscar viver em integridade de vida. Não adianta ele ser uma coisa no templo, no santuário. No caso aqui na época de Davi não viu o templo ser construído, né? Ele apenas começou a obra e entregou para o seu filho terminar. Na adoração, na época de Davi, acontecia ainda no tabernáculo, que estava no Monte Sião, e ele tinha conseguido trazer de volta
a Arca da Aliança, né? Então eles adoravam dessa maneira ainda tabernacular, se é que nós podemos dizer. A tabernáculo era uma tenda, né? Mas dessa mesma forma, meus irmãos, como esse salmo servia para preparar o adorador judeu para entrar na adoração, para que ele pudesse fazer um exame de si mesmo e apresentar-se ao Senhor com uma vida santa, a comunidade da Nova Aliança, ou seja, nós hoje igreja, que prestamos culto ao Senhor, é formada por pessoas que também buscam viver a nova vida em Jesus, cultivando as suas virtudes e se despindo da vida de pecado. Ou seja, há plena continuidade quanto à importância da integridade de vida de todo aquele que diz crer em Deus e busca adorá-lo. Ou seja, embora as leis cerimoniais tenham sido cumpridas em Cristo e haja uma descontinuidade nisso, ou seja, nós não precisamos ficar fazendo aqueles mesmos ritos que aconteciam dentro do tabernáculo, os sacrifícios e tudo mais, os candelabros. Embora isso tenha descontinuado na nova aliança, porque elas se cumprem em Cristo, a importância da integridade de vida e a reverência diante de Deus na adoração, elas continuam. Deus não exigia um tipo de santidade e reverência no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele deixou de exigir. Não, o Deus continua sendo o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. E que seus adoradores sejam pessoas santas, continua sendo um desejo, uma determinação da parte do Senhor. E o próprio Cristo deixou claro isso em João capítulo 4, onde fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Então, meus irmãos, nós precisamos desmistificar isso, essa ideia de uma diferença do Deus do Antigo para o Novo Testamento. Eu postei um vídeo esses dias que não teve nenhuma curtida, deve ter tido apenas uma, sobre a questão dessa pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que o Deus do Antigo Testamento era irado e o Deus do Novo Testamento não? Aí a pessoa que foi questionada, era uma mesa redonda numa conferência teológica nos Estados Unidos, o pastor Wood Bauchan, ele respondeu assim: olha, se você acha que o Deus do Novo Testamento ele é bonzinho e o Deus do Antigo é um Deus irado, é porque você não leu o último livro, que é Apocalipse. Onde em Apocalipse você vê Deus derramando a sua ira e exterminando todo o mal e todas as nações ímpias da terra e estabelecendo o seu reino, o reino do seu Filho. E é no Novo Testamento que você vê um casal em Atos que mentiu, Ananias e Safira, que mentiram a respeito do valor de um terreno que eles deram de oferta, e eles foram fulminados imediatamente. E é uma coisa que o outro autor falou, que todas as pessoas que Deus matou na Bíblia, elas não eram inocentes. Todas as pessoas. Ninguém morreu. Mas teve um momento na história da redenção onde um inocente morreu. E esse inocente foi Jesus. Isso aconteceu no Novo Testamento. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: a continuidade plena em relação aos nossos deveres de santidade e integridade de vida e reverência diante de Deus no momento da adoração. E o verdadeiro adorador busca viver em integridade de vida, a qual é demonstrada por práticas de vida e relacionamentos balizados pela verdade de Deus. Essa é a ideia central desse sermão, meus irmãos. O verdadeiro adorador busca viver em integridade de vida, a qual é demonstrada por práticas de vida e relacionamentos balizados pela verdade de Deus, ou seja, conduzidos pela verdade de Deus. O crente, o adorador do Senhor, é alguém que pratica a justiça, e é alguém que pratica a justiça tanto naquilo que é pessoal,
quanto nos seus relacionamentos e nos seus acordos. E qual que é a pergunta deste sermão? Quais as características do verdadeiro adorador? Qual é o perfil moral daquele que se dispõe a entrar na presença de Deus e servi-lo? E a pergunta desse sermão é a primeira pergunta desse salmo. Os salmos, eles têm essa forma às vezes de ser escrita, onde o primeiro versículo ele é um enunciado, que ele é explicado nos próximos. Na verdade, a literatura hebraica acontece isso. Nós podemos ver isso já em Gênesis, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele faz o enunciado. Ali mostra que no princípio Deus criou todas as coisas. E Ele é o criador de todas as coisas. E os versículos seguintes são uma explicação do primeiro versículo. Nós vemos isso também no Salmos 23, onde fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo é o enunciado do Salmo. E os versículos subsequentes mostram como o pastoreio do Senhor é demonstrado na vida das suas ovelhas. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Então, tem esse jeito hebraico de escrever, onde é declarada uma sentença e as próximas sentenças, os próximos versículos, eles são uma explicação disso. E a pergunta desse sermão é a mesma pergunta que é feita no primeiro versículo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, quais as características do verdadeiro adorador? Qual é o perfil moral daquele que busca entrar na presença do Senhor para servi-lo? Hoje seria exatamente essa pergunta. Quem é aquele que se dispõe a sair da sua casa domingo e entrar dentro de uma igreja, dentro de um templo, e se reunir em comunidade com outras pessoas para declarar que o Senhor é santo e esperar dele uma resposta? Quem são essas pessoas? Como são essas pessoas? Então, meus irmãos, respondendo essa pergunta, quais as características do verdadeiro adorador? A primeira delas é que ele age e fala para o bem do seu próximo. O verdadeiro adorador, ele age e fala para o bem do seu próximo. Esse salmo, ele traz essa seguinte informação no versículo 20, no versículo 2 e 3. É o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, o adorador, ele é aquele que vive de acordo com a lei de Deus, e ele não possui incoerências morais em sua vida. É uma pessoa que age e fala de acordo com a verdade, e é alguém sincero. Ele de coração fala a verdade. Ele é alguém sincero e verdadeiro. Porque pode ser que você seja sincero e não esteja sendo verdadeiro. Você está sendo sincero de acordo com a sua verdade, mas não com a verdade de Deus. Mas o verdadeiro adorador, ele age e fala para o bem do seu próximo. Ou seja, ele é uma pessoa que ele vive integridade, uma pessoa justa, né? Uma pessoa que não pratica o mal, e é uma pessoa que não fala mal dos outros. Ele não fala mal dos outros. Ele não difama com a sua língua. Aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer aquela observação que eu já fiz em outros sermões, que uma vez o pastor Flávio nos ensinou, que eu vou levar para o resto da minha vida. Que falar mal não é necessariamente falar mentira. Às vezes, aquilo que você está falando do seu irmão é até verdade. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, você está falando para alguém que o teu irmão é chato. E às vezes ele é chato mesmo. Mas você não vai edificar em nada na vida do irmão, muito menos na vida da comunidade. E também na vida de para quem você está falando, que aquele irmão é chato. Você deveria procurar esse irmão e falar assim: meu irmão, eu preciso falar algo para você em amor. Você é uma pessoa chata. Vamos melhorar isso? Como que eu posso te ajudar para que você seja uma pessoa mais agradável?
Porque mal a gente nunca fala de ninguém, a gente fala pra pessoa. Dos outros a gente só fala bem. E quando você precisar falar algo negativo a respeito de alguém, você fale diretamente para a pessoa. E não busque denegrir ela. Você vai gerar um mal-estar na vida da comunidade, mal-estar na sua vida, na vida de quem está ouvindo. Então a maledicência, meus irmãos, não é necessariamente uma fofoca. A fofoca é terrível. Mas a maledicência pode ser de fato sobre coisas que não são mentira, mas que não devem ser ditas desta maneira, nesse contexto. Se você tem alguma coisa muito negativa a respeito de alguém, procure resolver diretamente com a pessoa. Isso faz todo sentido nesse assunto da adoração. Porque a adoração, meus irmãos, não é só o momento do culto. Ele é um estilo de vida que busca dedicar ao Senhor todas as coisas. Então a maneira como você se relaciona com as pessoas precisa ter essa integridade na forma como você fala dos outros. Então ele não difama com a sua língua, ele também não faz mal ao próximo. Ou seja, é uma pessoa que nunca busca prejudicar alguém. A postura de uma vida de falta de justiça. Uma pessoa maledicente, uma pessoa maldosa. Isso é coisa de ímpio, não é coisa de crente, não é coisa de adorador, isso é coisa de gente que não tem a Deus. E nem lance injúria contra o seu vizinho. Ou seja, não é uma pessoa que vive em pé de guerra com as pessoas que convivem. E aqui pode ser realmente o seu vizinho direto. É uma pessoa que de fato age e fala para o bem do seu próximo. Onde os seus relacionamentos, eles são intencionais e sempre positivos. Você sempre busca em tudo aquilo que você fala dos outros e em tudo aquilo que você faz para os outros ser uma bênção na vida da pessoa, e não o contrário. Você nunca pensa em satisfazer o seu ego fazendo mal para alguém, mas você se alegra em poder, naquilo que fala e naquilo que faz, abençoar o seu próximo. E lembre, meus irmãos, que aqui não significa falar e fazer tudo aquilo que a pessoa quer, mas sim tudo aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Mas lembrando que nós temos que falar a verdade em amor. Então, se você tem algo negativo contra o seu irmão, você não precisa falar isso para os outros, você fala diretamente para ele em amor. Se você precisa tomar uma decisão um pouco desagradável para com alguma pessoa, que você faça isso da melhor maneira possível, visando sempre o bem da pessoa e nunca o mal. Não busque prejudicar aos outros. O adorador, ele não prejudica ninguém. Ele é alguém que vive integridade, ele é alguém que pratica justiça, que de coração ele fala a verdade, ele não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Quais as características do verdadeiro adorador? Quem habitará no tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que age e fala para o bem do seu próximo. E o segundo ponto, meus irmãos, está no versículo 4. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. É o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, o verdadeiro adorador é aquele que honra os fiéis e também é fiel. Esse é o segundo ponto. Ele honra os fiéis e é fiel. Ele é alguém que se cerca de pessoas íntegras, mas que também vive em integridade de vida. Ele não apenas se distancia dos injustos, mas ele os tem por desprezíveis. Não é alguém que admira o ímpio e a sua impiedade. Então ele é alguém que ele tem uma posição formada a respeito daqueles que são maus e tem no seu coração decidido que aquelas pessoas são más. Mas Vinícius, você não acabou de falar que a gente não pode falar mal de ninguém? Mas é exatamente isso. O versículo subsequente não está cancelando o anterior. Aqui está falando a respeito da sua percepção da maldade
dos outros. Isso não significa que você tem que sair por aí falando dos outros, né? Os irmãos, quem me conhece sabe que eu tenho um certo apreço e um certo envolvimento com a política, principalmente eu tenho os meus posicionamentos, principalmente nas redes sociais. Mas de um tempo para cá, Deus tem me ensinado a ser menos belicoso com aquilo que eu escrevo, na maneira como eu me comporto. Ontem mesmo, com a decisão do nosso governador, né, em restringir as coisas, de novo, de retroceder o Plano São Paulo para a fase amarela, eu discordo completamente e eu fiquei com muita vontade de fato, ali demonstrar a minha indignação, mas graças a Deus eu apaguei antes mesmo de postar, porque eu sei que eu não vou agregar nada à vida dos meus irmãos que têm acesso às minhas redes sociais com isso, né? E muito menos eu vou abençoar o governo falando dessa maneira. Claro que eu poderia me posicionar, mas nunca de uma maneira desrespeitosa. Mas eu continuo tendo as minhas opiniões a respeito das decisões ruins que qualquer tipo de político, seja de direita ou esquerda, tenha, e também sobre pessoas do meu convívio. Eu não posso aprovar as coisas erradas que as pessoas fazem, sejam elas próximas ou distantes a mim, e sejam as decisões das vidas delas me atingindo ou não. Aos meus olhos, eu tenho por desprezível aquele que despreza a verdade do Senhor e busca fazer mal às pessoas. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo fala que muitas pessoas, elas além de serem injustas, elas aprovam aqueles que cometem as injustiças. Então isso significa que o crente, que o verdadeiro adorador, ele é bem posicionado em seu coração em relação à impiedade dos outros. Mas isso não significa que ele vai sair por aí falando mal de todo mundo. Porque como nós vimos no versículo anterior, ele não difama com a sua língua, ele não faz mal às pessoas. Mas o verdadeiro adorador, ele honra os que temem ao Senhor. Ou seja, ele sabe reconhecer aqueles que são íntegros e realmente ele tem uma postura ativa no sentido de honrar aqueles que de fato andam na verdade. Ele estima aqueles que de fato andam na verdade. E além dele estimar, de ele se cercar dessas pessoas fiéis, ele também vive em integridade de vida, porque ele vai até o fim nas suas promessas e acordos, a fim de não ser como as pessoas desprezíveis, que mantêm as suas palavras até o momento que lhes é conveniente. Ou seja, é a explicação do final do versículo 4. O que jura com dano próprio não se retrata. É aquela pessoa que quando ela faz um compromisso, quando ela faz uma promessa, quando ela assina um acordo, ela vai até o fim. Porque a postura do ímpio, a postura daquela pessoa que não teme ao Senhor, é que ela faz os seus acordos, mas ela cumpre os seus acordos até a medida que lhe é conveniente. Quando ela vê que ela vai sofrer algum tipo de dano, ela se retrata, ela volta atrás, ela não cumpre a sua palavra. Mas aquele que se dispõe a habitar no tabernáculo do Senhor, a morar no teu santo monte, ou seja, aquele que se dispõe a ser um adorador, ele é alguém que jura com dano próprio e não se retrata. Ele vai até o fim. Um adorador deve ser uma pessoa de palavra. Deve ser uma pessoa de palavra. Isso também faz todo sentido no momento da adoração comunitária, meus irmãos. Porque nós nos comprometemos muito na hora de cantar. Nós falamos coisas ao Senhor tão profundas nos nossos cânticos. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto, tudo o que penso. Que eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós ficamos ali nos comprometendo, falando, jurando coisas ao Senhor.
e nós precisamos ir até o fim com esses nossos juramentos, com essas nossas promessas, e também nos acordos que nós fazemos no dia a dia, nos contratos que você assina, nos acordos que você faz com seu empregador, por exemplo, as vendas que você faz, as compras que você faz. O crente, o verdadeiro adorador, ele é alguém que cumpre os seus acordos e as suas promessas. Ele honra os fiéis e é fiel. Ele reprova o réprobo, ele estima o fiel e ele também é fiel nos seus acordos. E por último, e não menos importante, nosso terceiro ponto. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Nosso terceiro ponto, meu irmão, é que o verdadeiro adorador, ele prospera e se mantém sem prejudicar ninguém. Ele ganha os seus recursos e ele se mantém financeiramente sem prejudicar alguém. Ele não empresta o seu dinheiro com usura. Entre os israelitas, meu irmão, a lei mosaica determinava que os empréstimos tivessem a finalidade de ajudar os necessitados. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 23, versículo 19 a 20, e alguns versículos em Levítico também, que era proibido, era vedado ao judeu cobrar juro do seu próximo. Ou seja, uma pessoa que emprestava o dinheiro do outro é porque ela estava passando algum tipo de necessidade. E você vai lá e empresta o dinheiro para ele, e você cobra juro dele, você não está abençoando ele em nada. Né? Você está fazendo com que ele sofra ainda mais. Porque a pessoa não pode dar nenhuma garantia que ela vai te pagar. Quanto mais pagar, uma quantia maior do que a que você emprestou para ela. Ele não empresta o dinheiro com usura. O que é usura? Usura é quando você lucra numa transação dando prejuízo para alguém. Isso que é usura. É quando você faz algum tipo de movimentação financeira onde você obtém recursos e a outra pessoa perde. Né? Não é vantajoso para ambas as partes. Por exemplo, quando eu vou no supermercado e eu compro alguma coisa, na maioria das vezes, eu acredito, não é uma usura. Por quê? Eu pago um valor X por um produto e eu obtenho aquele produto vai atender às minhas necessidades e o supermercado vai conseguir pagar aquele produto e vai conseguir pagar os seus funcionários e vai conseguir dar lucro também para os seus proprietários. E não há nenhum tipo de mal nisso. Mas quando você faz algum tipo de transação comercial, financeira, seja lá como for, onde você se sai bem e a outra pessoa se sai mal, isso é usura, isso é pecado. Isso é prosperar em cima do dano, do prejuízo do outro. E embora aqui ele esteja falando de um empréstimo, isso pode se aplicar a qualquer tipo de transação financeira. Por exemplo, você vê alguém vendendo um carro pela metade do preço, ou às vezes até mais do que a metade do preço, porque a pessoa está desesperada atrás de dinheiro, porque às vezes tem um parente doente, né? Às vezes a própria esposa está doente no hospital, num câncer terminal, ou ele está com a corda enforcada no pescoço de tantas dívidas. Aí você vai e se aproveita do desespero daquela pessoa para comprar aquele carro por um preço de banana. Ou seja, você vai lucrar, mas aquela pessoa vai sair num prejuízo enorme, porque o valor que ela está pedindo é muito inferior ao valor de mercado. Você deveria, como crente, aproveitar essa situação para dar um testemunho da integridade do verdadeiro adorador e pagar para aquela pessoa aquele carro num valor justo. Então, o verdadeiro adorador é alguém que a sua vida financeira é uma vida financeira balizada pela justiça das Escrituras. Ele trata o dinheiro e trata as relações financeiras dele de uma maneira íntegra e transparente. Ele não lucra em cima
do prejuízo de ninguém. Ele busca em tudo aquilo que ele investe o seu dinheiro ou gasta o seu dinheiro, que ambas as partes tenham os seus devidos benefícios financeiros. E ele também não aceita suborno contra o inocente. Isso faz muito sentido, principalmente na cultura judaica, onde quando acontecia um litígio, quando acontecia um crime, algum problema assim, isso era levado ao poder judiciário de Israel, para algum juiz julgar. Na cultura judaica, na cultura bíblica, o que mais tinha importância era o testemunho das pessoas. Quando você conseguia 2, 3 testemunhas contra alguém, com certeza a sua causa era ganha. Não existia naquele sistema, esse sistema complexo que nós temos de provas, né? Onde hoje o testemunho de alguém não vale nada se ele não tiver provas. Mas na cultura judaica, o testemunho, a palavra de alguém, era muito considerada. Era muito considerada. Quando você dizia algo, aquilo tinha que ter um compromisso. Assim como nós vimos no versículo anterior, né? Ele jura com dano próprio e não se retrata. Porque da mesma forma que na cultura judaica o testemunho valia muito, tinha um peso muito grande, porque as pessoas consideravam que aquilo que elas falavam também era muito importante, também tinha muito peso. As palavras eram muito comprometedoras. Mas claro que por causa do pecado, podia acontecer de você ser subornado para testemunhar contra alguém. De você receber uma propina, né? Para que você fosse naquele julgamento e mentisse contra o inocente. Mas o adorador, não. O adorador não aceita suborno contra o inocente. Se ele tiver que ser testemunha de algo, ele de fato fala a verdade, ele não precisa ser pago para isso. Muito menos ser pago para falar mentira. E dessa maneira a gente pode aplicar, irmãos, que o verdadeiro adorador, aquele que busca habitar no tabernáculo, viver na presença de Deus, ele é alguém que não vive na mentira, ele é alguém que sempre fala a verdade, como foi dito nos primeiros versículos, ele de coração fala a verdade. No versículo 2, ele pratica justiça. Ou seja, não é alguém que vive na mentira e não é alguém que permite que a mentira habite na sua vida. Ele não fica escondendo as coisas de ninguém. E por último, nós temos uma promessa que quem deste modo procede não será jamais abalado. Por quê, meu irmão? O verdadeiro adorador é aquele que prospera, mas ele também se mantém sem prejudicar ninguém. Deus, ele abençoa aquele que é fiel. Isso não significa que o justo não possa sofrer algum tipo de abalo ou dificuldade na sua vida. Você mesmo já deve ter passado por momentos difíceis. Mas Deus há de fazer com que nós venhamos a perseverar no seu caminho. E nós temos essa promessa também no Novo Testamento. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz que aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O verdadeiro adorador, meu irmão, o perfil do verdadeiro adorador é alguém que não busca de uma maneira totalmente sem a verdade, sem buscar a justiça. Não alguém que procura se manter pelos seus próprios meios. Ele confia que se ele for fiel ao Senhor, Deus há de abençoá-lo. Então ele não precisa cometer a usura com o seu dinheiro, ele não precisa lucrar indevidamente em cima dos outros, e ele não precisa aceitar suborno contra o inocente, porque ele tem certeza que se ele proceder da maneira correta, ele jamais será abalado. A desculpa de muitas pessoas que se esquecem dos seus princípios a fim de obter recursos de maneira ilegal, pessoas que se envolvem muitas vezes com corrupção ou até roubo. Qual a desculpa de muitos ladrões? Assim, eu não tenho. O meu filho está passando fome. Eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter. Na verdade, eu só queria obter esse dinheiro para pagar uma conta. É para minha família, no final das contas.
Quem deste modo procede, ou seja, quem confia no Senhor e vive uma vida de integridade, jamais será abalado. Você não precisa entrar em transações financeiras escusas e muito menos se envolver com corrupção para se manter financeiramente ou manter financeiramente a sua família. Porque o verdadeiro adorador, ele prospera e ele se mantém sem prejudicar ninguém. Esse é o nosso terceiro ponto. Concluindo, irmãos, voltando à nossa ideia central. O verdadeiro adorador busca viver em integridade de vida, a qual é demonstrada por práticas de vida e relacionamentos balizados pela verdade de Deus. O verdadeiro adorador, ele busca viver em integridade de vida, a qual é demonstrada por práticas de vida e relacionamentos balizados pela verdade de Deus. A verdade é quem guia tudo aquilo que o verdadeiro adorador faz. Quais as características do verdadeiro adorador? Ele age e fala para o bem do seu próximo. Ele honra os fiéis e é fiel. E ele prospera e se mantém sem prejudicar ninguém. Meus irmãos, é isso que Deus requer dos seus adoradores. Esses são os adoradores que o Pai procura. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar esse salmo dentro do todo das Escrituras. Nós não podemos ler esses salmos como judeus. Nós precisamos ler esses salmos como cristãos que somos. Sabemos que o Senhor exige santidade dos seus filhos. Mas, ao olhar a história da redenção, nós também sabemos que Jesus Cristo cumpriu toda a justiça da lei. E que Ele é aquele que pode habitar no tabernáculo. Ele é aquele quem há de morar no seu santo monte. Meus irmãos, é esperado que nós tenhamos essa vida de justiça. Mas nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos cumprir todos esses requisitos a todo um momento. Você, com certeza, deve ter tido algum ponto da sua vida atingido nesse sermão. Você pode ter tido pecados que estavam em ocultos e eu devo ter mexido com eles. E de alguma maneira você falou assim, meu Deus, eu não posso habitar no teu tabernáculo. Oh meu Deus, eu tenho pecados, eu não posso morar no teu santo monte. Meu Deus, eu não tenho as características do verdadeiro adorador, e agora? Mas eu posso, meu irmão, te confortar com a graça de Deus. Porque Jesus é aquele que pode e habita na presença do Senhor para sempre, porque Ele é santo. E Ele cumpriu toda a justiça. Eu preciso concluir esse sermão encharcando ele com o evangelho da glória, da graça de Deus. Precisamos entender que aquele que consegue cumprir toda essa justiça é Jesus Cristo. E por conta de nós estarmos em Cristo Jesus, por conta de nós termos sido mortos para a antiga vida e ressuscitados com Cristo, nós podemos agora, em Cristo Jesus, ou seja, motivados e impulsionados pela graça de Deus, cultivar as virtudes de Jesus e cumprirmos então esse perfil do verdadeiro adorador. Nós precisamos de Cristo para obedecer a sua lei. E eu concluo, meus irmãos, esse sermão lembrando desse texto de Hebreus 10, 19 a 25, que fala a respeito de entrar na presença de Deus. É um texto que fala a respeito de você, de fato, se colocar, de buscar a face do Senhor. Abra aí, Hebreus 10, 19 a 25. Nós vamos ler juntos esse texto, para que a gente não saia desse sermão apenas denunciado pelos nossos pecados,
Que a gente saia assim, que a gente sinta essa denúncia, que a gente sinta esse confronto dos nossos pecados, mas que a gente também tenha a esperança de que Cristo Jesus cumpriu toda a justiça e que em Cristo Jesus nós estamos sendo santificados e podemos cultivar as virtudes de Jesus e nos apresentarmos diante de Deus, não com a nossa própria justiça, mas com a justiça de Cristo. Vamos ler: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, foi aberto um novo e vivo caminho. E por isso que nós podemos olhar para esse salmo e vermos o quanto que nós precisamos que a nossa vida seja transformada sim, mas tendo a certeza e a esperança de que Jesus Cristo cumpriu toda a justiça e que nele nós podemos desenvolver a nossa salvação e cultivarmos essas virtudes que Deus tanto deseja para a vida daqueles que buscam a sua presença. A adoração e integridade de vida, meus irmãos, essas coisas andam junto. Entenda uma coisa: você não pode querer ser uma pessoa na igreja e querer ser outra pessoa no seu dia a dia. Você precisa se aproximar do Senhor, sempre tendo uma postura de humildade e de busca pela santificação da sua vida, e compreendendo que é só por meio de Jesus Cristo que você conseguirá isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Jesus Cristo foi íntegro. Nós te agradecemos porque Ele praticou a justiça. Nós te agradecemos porque Ele sempre de coração falou a verdade. Nós te agradecemos porque Ele não difamou ninguém. Nós te agradecemos porque Ele não fez mal a ninguém. E Ele nem lançou injúria contra o seu vizinho. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo se posicionou contra o réprobo. Nós te agradecemos, Senhor, porque Ele também honrou quem temeu a Ele. E nós te agradecemos, ó Pai, porque Ele jurou com dano próprio e não se retratou. Ele foi até o fim nas suas palavras. Ele não emprestou dinheiro a ninguém com usura e nem aceitou suborno contra inocente algum. E Ele permaneceu até o fim e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós te agradecemos, ó Pai, porque por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguiremos, ó Pai, cumprir os Salmos 15 perfeitamente. Mas nós te agradecemos porque Jesus Cristo cumpriu o Salmo 15. E em Cristo Jesus nós podemos, ó Pai, ter a força, os recursos necessários, o poder que vem do Teu Santo Espírito para buscarmos viver como Jesus Cristo viveu, buscarmos andar como Jesus Cristo andou, ó Pai, e nos apresentarmos ao Senhor para adoração, Senhor, com uma vida de integridade, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti, nós reconhecemos que sem Ti nada somos, e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, até mais.